Olá, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero comentar sobre a ceia do Senhor. Olha, tem muito mistério sobre a ceia. O que era a ceia? Como acontecia, né? Qual o significado da ceia? Por que Jesus falou, eis que estou à porta e bato? Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que Jesus falou isso? Hoje eu vou contar para você sobre um mistério, né, que está implícito ali na ceia do Senhor. Por que a gente tem que cear, né? E muitas igrejas ceiam todo mês. Que mistério é esse? Hoje nós vamos comentar sobre isso. Já de antemão eu peço você para deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo. É muito importante que você acione o sininho para toda vez que eu postar um vídeo aqui, o YouTube informar você. Depois da vinheta, a gente volta. Não sai daí porque é um mistério profundo a ceia. Muito bem, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É um versículo muito famoso da Bíblia, mas eu queria ler junto com você. E diz assim, Jesus ele falando, né, no livro de Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Meu irmão, minha irmã, tem um mistério muito profundo nessas palavras. E eu vou deixar para o final. Olha, tem um mistério muito profundo nessas palavras de Jesus que, de repente, a gente lê, mas não interpreta corretamente. Mas eu listei aqui alguns parâmetros da ceia e eu queria comentar sobre algumas coisas que muita gente não sabe a respeito da ceia, que eu tenho certeza que vai fazer você ver a ceia de uma outra maneira. A primeira coisa não era qualquer pessoa que podia realizar uma ceia. Não era qualquer pessoa que era chamada para participar da ceia. Primeiro, para você realizar uma ceia, você tinha que ter variedade de comida. Antigamente você tinha que ter cereais, você tinha que ter frutas, né? Você tinha que ter, às vezes, carnes, né? Uma carne diferente da outra, uma carne de ovelha, uma carne de frango, uma carne, sei lá, uma carne bovina, né? E frutas da época, damasco, figo, romã, né? Aquelas frutas típicas do Oriente Médio. Tinha os grãos, e os grãos, por exemplo, as pessoas tinham cevada, trigo, milho, né? Os grãos, eles não eram fáceis de conseguir. Hoje você vai num supermercado, você compra uma carne para fazer churrasco, você compra um arroz, né? Um feijão, um macarrão, você, sei lá, faz uma salada, peixe, todo tipo de carne. Então você pode ir no mercado, comprar o que você quiser e chamar alguém que você gosta para comer na sua casa. Então hoje é muito fácil, mas na época de Jesus você está pensando que era assim? Não era não. Ou você plantava, ou você tinha que ter um dinheirinho bacana para poder comprar do outro, ou trocar, né? Fazer o tal escambo. O escambo era a troca. Um tinha ovelha, o outro tinha peixe. Aí trocava a ovelha por uma quantidade de peixe. Ou alguém tinha fruta e trocava por aqueles que tinham legume. Ou alguém tinha até armas, né? Espada, trocava por quem tinha machado e tal. Então isso chamava-se escambo. Daí veio a palavra câmbio, o câmbio, né? O câmbio é uma troca de moeda,
é você trocar uma mercadoria por dinheiro. Na verdade, quando você vai comprar alguma coisa a dinheiro, você está trocando a nota pela mercadoria. A gente não nota isso, mas é uma troca. Então, não era fácil você ter comida para chamar alguém para cear na tua casa. Não era uma coisa fácil. Não era qualquer um que fazia uma ceia para poder chamar quem a pessoa queria chamar. Então, meu querido, a ceia não era qualquer um que poderia realizar. A segunda coisa era você tinha que oferecer aquilo que era de melhor. Quando você chamava alguém para cear com você, você tinha que demonstrar respeito à pessoa. Ou seja, você tinha que mostrar para aquela pessoa que você estava dando o melhor que você tinha para ela. Você não podia chamar alguém ou uma família para cear junto com você, para cear na sua casa e dar qualquer coisa. Isso não era uma demonstração de respeito, de afeto, de carinho. Você tinha que demonstrar para a pessoa, né, que você tinha feito tudo do bom e do melhor, armado ali a mesa, tudo bonitinho. O local aonde iria se fazer a ceia tinha que estar tudo limpinho, tinha que ter água. Eu esqueci de falar, tinha as bebidas também, né? Era uma água a mais limpa possível. Você tinha que ter um vinho, era muito comum ter pão e vinho em toda a ceia. Você tinha que ter outro tipo de bebida, suco, né? Já tinha suco de frutas naquela época. Então a ceia não era qualquer um que podia, né, fazer uma ceia. E você tinha que demonstrar para quem você chamou para cear que você estava dando tudo do bom e o do melhor que você tinha. Isso mostrava respeito pela pessoa. Em Apocalipse 3:20, quando Jesus falou, eis que estou à porta e bato, tem um mistério. Ali era a igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia já estava andando fora da faixa, né? Era muito pecado e tal. O engraçado era o seguinte: Jesus estava batendo na porta da igreja de Laodiceia. E a gente sempre diz que a igreja é a casa do Senhor. Então como é que pode Jesus estar batendo na porta da própria casa dele? Sim, porque se a igreja é a casa do Senhor, o que ele estava fazendo para o lado de fora? E ainda por cima pedindo para entrar. Meus queridos, o pecado ali estava tão grande, mas tão grande, que por fim Jesus já tinha ficado para o lado de fora. Eles deixaram entrar o pecado, e o mais importante, que é Cristo, o próprio Deus encarnado, eles deixavam para o lado de fora. Mas o amor do nosso Senhor é tão grande pela igreja, por mim, por você, por nós, que ele estava para o lado de fora, mas ele estava batendo na porta para entrar. E uma frase importantíssima que muita gente não presta atenção é que Jesus falou assim, olha: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Sim, meu querido, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: se alguém ouvir a minha voz, ele estava fazendo uma alusão a João capítulo 10. Lá no versículo 27, a Bíblia diz assim, olha: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Ou seja, quando Jesus falou, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, Jesus estava dizendo, aqueles que são minhas ovelhas, mesmo que estejam no mundo do pecado, vão reconhecer a minha voz, vão abrir a porta e eu de novo vou ter comunhão com eles. Sim, era isso que o Senhor estava querendo dizer. Todos aqueles que realmente têm o Espírito Santo de Deus, todos aqueles que reconhecem a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo,
todos sentem realmente quando é Deus que está falando e quando não é. Há a testificação do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, quando o Senhor fala, a gente sente que é Deus que está falando. Você já ouviu aquele irmão, aquela irmã, né, que quando está pregando, você realmente sente que é Deus que está falando pela boca daquela pessoa? Tem pregação que a gente vê que é uma pregação boa, mas a gente não sente aquela unção, não é verdade? Mas existem aquelas pregações que quando o pregador, a pregadora está falando, a gente realmente sente a testificação do Espírito Santo. Ali realmente é Deus que está falando pela boca da pessoa. Então, aqueles que são realmente ovelhas do Senhor sabem quando é o seu pastor que está falando, quando é Jesus que está falando. Pois é, meu irmão, minha irmã, e a cereja do bolo eu deixei agora para o final. Você sabia que a ceia é um pacto? Sim, a ceia é um pacto. Quando você está ceando, você está fazendo um pacto com a pessoa que te chamou para cear. Antigamente, muitas famílias, elas, quando chamavam uma família ou alguém, o cabeça de uma família, um patriarca, para vir na sua casa para cear, ela estava dizendo o seguinte: olha, tudo que é meu agora é seu e tudo que é seu agora é meu. Sim, antigamente as famílias faziam um pacto para um defender o outro. Tinha muita invasão de terra, tinha muito estupro, né? Vinha um povo de uma outra terra, entrava nas terras de alguém e saqueava tudo, levava comida, levava as mulheres cativas, matavam os homens, levavam as crianças para ser escravo deles. Pois é, aí ficou o costume. Toda vez que você chamava alguém para cear na sua casa, você estava demonstrando que você queria ter uma aliança com aquela pessoa. Então, quando Jesus falou: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o Senhor está te oferecendo aquilo que é dele. Eu garanto uma coisa para você: aquilo que Jesus tem é muito bom. Então, ouça a voz do Senhor. Abra a porta. Deixa ele entrar na tua vida. Vem cear com o Senhor. Jesus, ele é bom o tempo todo. Jesus, ele é bom quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu fiz que diz o seguinte: adorar a Deus quando tudo vai bem e quando tudo vai mal. Nesse vídeo eu explico que mesmo quando você pensar que tudo está dando errado, está tudo no controle do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, a ceia tem um mistério muito mais profundo do que a gente imagina. Jesus mesmo falou, né? Aquele que se alimenta de mim tem comunhão comigo. Ou seja, se você se alimentar de Cristo, você está fazendo um pacto com Ele. Ele vai honrar o pacto que Ele tem com você. E nós temos que honrar o pacto que nós temos com Ele. É por isso que você não pode mais voltar atrás. Uma vez que você se entregou para Cristo, você tem que ir até o fim. Então, meu irmão, se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho, né? Coloca aí todos, para toda vez que eu postar um vídeo aqui, você vai ser informado pelo YouTube. Compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para mais pessoas, né? Comente aqui embaixo, nem que você deixe a paz do Senhor, mas faça isso. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, é um mistério mais profundo do que a gente imagina. Além de ser alimento, é um pacto que você está fazendo com Deus. Meu irmão, que Deus possa te abençoar. Minha irmã, que Deus possa te abençoar. E que você possa ter ciência de que você tem uma aliança com esse Deus Todo-Poderoso. E Ele, o Senhor, Ele nunca quebra uma aliança. Isso é um outro vídeo que eu fiz, vou deixar aqui também o card aqui em cima, para você saber o mistério da aliança. A aliança não pode ser quebrada. Que
Que Deus possa te abençoar. Fique na paz.